Salve Maria, um abraço a todos os membros do Salvai Almas. Como nós sabemos, a vocação é um chamado de Deus, né? É Deus quem chama, Ele convida. O primeiro chamado de Deus foi quando Ele chamou o universo à existência, onde não existia nada, Ele próprio, por Sua palavra, deu a origem a todo o universo. Mais tarde, então, Deus chama à existência o ser humano e o cria à sua imagem e semelhança. E o cria com uma missão, com um chamado. E esse chamado, a Igreja nos ensina que Deus nos criou para que nós conhecêssemos a Deus nessa vida, que o amássemos por conhecê-lo e também o servíssemos nesse mundo, para depois, na outra vida, a gente pudesse gozar da felicidade eterna no paraíso junto dele, vivendo a vida trinitária com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com todos os anjos e santos, com Nossa Senhora, São José, todos aqueles que nós amamos, nossos familiares, todos aqueles que um dia passaram nessa vida e que acolheram o chamado de Deus. Nós vamos saber essa realidade na própria revelação da Sagrada Escritura, a vocação muito bonita que resume esse chamado de Deus, de como Ele vê as coisas. A gente não pode ver como acontece, mas Ele revela. A vocação de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus vai dizer assim: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Nós percebemos que Deus já pensava em mim, em você, assim como pensou no profeta Jeremias, pensou em cada um de nós que pertencemos ao movimento Salvai Almas. Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo, desde toda a eternidade. Nós já estávamos no projeto de Deus. Deus já havia sonhado com cada um de nós. E nós vamos ver também isso no Novo Testamento, quando São Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer a mesma coisa. O Pai nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Essa eleição é desde toda a eternidade. Para Deus não é passado nem futuro. Para Deus tudo é agora, tudo é eterno. E nesse sentido, nós já somos eleitos, escolhidos por Deus desde toda a eternidade. Nós que pertencemos à missão Salvai Almas, Deus desde toda a eternidade já havia pensado em nós, em cada um de nós que pertencemos a esse movimento. Já tinha escolhido o Cláudio, a toda a sua família, e todos nós que fizemos parte dessa família Salvai Almas. Já havia no coração de Deus desde toda a eternidade. É uma vocação eleita, eterna. Nós vamos ver um relato muito bonito, talvez vocês já conheçam, um caso dos muitos milagres que acontecem na vida do Padre Pio, de uma senhora que foi se confessar com ele, quando se ajoelhou no confessionário. Deus havia dado uma visão para essa senhora, e nessa visão ela viu a praça de São Pedro, no Vaticano, com uma multidão de fiéis aclamando um Papa. E quando acabou a visão, o Padre Pio pediu para a senhora: a senhora viu também o que eu vi? E ela falou sim. E o Padre Pio disse: a criança que você abortou, Deus tinha eleito ele para ser o Papa. Então nós vamos ver nessa história do Padre Pio esse ensinamento, essa revelação de Deus, através desse grande santo, que Deus já havia eleito aquela criança para ser Papa. E pela época do Padre Pio, provavelmente seria o nosso Papa hoje, né? Já fazem pelo menos 60 anos que o Padre Pio faleceu. Provavelmente aquela criança seria um Papa nosso hoje. E o que Deus nos ensina através dessa revelação? Que antes de nascer, Deus já tinha uma missão, um chamado especial para cada um de nós. Um para o sacerdócio, outro para ter uma família, outro para ser um bispo, outro para ser um médico, outro para ser um advogado. Cada um desempenhando a sua missão, o seu papel nesse mundo. E nós, pensando nesse sentido, somos eleitos por Deus para essa missão que nós temos agora. Somos um Salvai Almas. Desde toda a eternidade, Deus nos escolheu. E é Deus mesmo quem toma a iniciativa. Se nós vermos a história da Bíblia, todos os chamados, foi Deus quem chamou Abraão, dizendo a ele: sai da tua terra, da tua família, dos teus pais, e vai para onde eu te indicar. É ele quem chama Moisés na sarça ardente e manda ele para o Egito para resgatar o povo da escravidão.
É Deus quem escolhe Davi, manda Samuel, o profeta Samuel, ungir Davi como rei de Israel. É Deus que escolhe todos os profetas, assim como Jeremias, que nós acabamos de ver. E também é Deus quem elege, quando ele vem, ele propriamente em carne nesse mundo, se encarna no seio da Virgem Maria. É o próprio Jesus quem passa na vida das pessoas e chama, convida. Nós vemos, por exemplo, na vocação dos apóstolos, quando Jesus, na beira do mar, escolhe Pedro, André, Tiago e João, que estavam pescando. Ali é Deus chamando, convocando cada um daqueles que ele tinha escolhido. É uma primeira vocação, a nossa vocação primeira, sermos cristãos, sermos católicos. Essa foi a vocação, o chamado de Pedro e André na beira do lago. E mais tarde, ele mesmo vai chamar uma segunda vocação mais específica para esses discípulos. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, Jesus, depois de subir ao monte, fica a noite toda em oração. No outro dia, ele chama 12 apóstolos para que ficassem com ele e depois os enviasse a pregar em seu nome, conferindo poder sobre os demônios, conferindo o poder da pregação e da cura, e de todas as funções que Jesus mesmo exercia, ele passa essa autoridade aos apóstolos. Aí Jesus, no Evangelho de João, vai dizer assim, capítulo 15, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o que o vosso fruto permaneça. Foi Deus quem constituiu os apóstolos, foi Jesus quem escolheu. É o Espírito Santo quem escolhe na igreja hoje quais são os nossos pastores, quem deve ser os padres, os bispos, aqueles leigos que trabalham na evangelização, na caridade. Todos são eleitos por Deus. Somos membros de um mesmo corpo e é um mesmo Espírito que anima todos nós. E esse Espírito dá a missão, a vocação a cada um desde toda a eternidade. Cada um veio ao mundo para desempenhar uma função no corpo místico de Cristo. A nossa missão também está inclusa nesse mesmo Espírito Santo. Nós vemos que Jesus mesmo escolhe, depois dos 12 apóstolos, mais 72, para que fossem na sua frente em todos os povoados em que ele mesmo deveria passar. Essa também é uma escolha de Jesus no Salvai Almas. Como disse o Cláudio, é o próprio Jesus que escolheu a dedo cada um de nós, 72, da missão Salvai Almas. Não foi uma escolha do Cláudio, não foi uma escolha de nenhum dos outros seres humanos. Não foi uma escolha própria de cada um de nós. Eu não escolhi. Foi o próprio Jesus quem escolheu cada um de nós. E essa escolha é um privilégio também, mas é uma grande responsabilidade. Nós temos que levar a palavra, os ensinamentos, a doutrina verdadeira. Nós temos que ser fiéis e não negá-lo diante das acusações, diante das perseguições. Nós devemos permanecer firmes na palavra e na unidade da Igreja Católica. E o próprio Jesus vai dizer assim, depois de 2000 anos, o número de católicos praticantes cada vez menor, quase estamos voltando ao tempo apostólico, em que eram 12, depois 72. São tão poucos os que aderem verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. E Jesus disse assim em Lucas 10, 2: Grande é a messe, mas os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie mais operários à messe. Também a nossa prece ajuda Deus nesse projeto de evangelização. Nós somos um corpo e precisamos de força, de unidade. E nós suplicamos, e é Cristo quem suplica por nós ao Pai para enviar mais funcionários à messe, mais vocacionados. E essa missão dos vocacionados é ser um outro Cristo, ir à frente dele, desempenhar o papel que ele mesmo quer desempenhar. Quando ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16, Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Está dizendo que é o próprio Cristo quem está presente na igreja, em cada um de nós. A nossa missão é a missão de Cristo. E o projeto de Cristo é renovar todas as coisas, fazer com que todas as coisas retornem à sua origem. Como nós estamos participando da escada do céu, já estamos no 5º dia,
Essa é a nossa missão depois de vir aqui ao mundo, regressarmos ao céu, subirmos essa escada que é o próprio Cristo, aquele que une o céu e a terra. Ele é o pontífice, a verdadeira ponte que une o céu e a terra. Mas nós precisamos nos purificar, tirar todas as sujeiras, todos os pecados. Deus é santo e no céu não entra nada de impuro. Por isso nós nos dedicamos cada dia na busca da santidade, da conversão, da purificação, na vivência da palavra de Deus, não ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós sabemos que essa missão de Cristo nos traz muitas contrariedades. Desde a profecia de Simeão a Nossa Senhora, Jesus, o menino, ia ser um sinal de contradição. Uns iam se salvar por ele, outros iam se revoltar. E nós, como discípulos de Cristo, também seremos assim. Vamos ter contradições, perseguições, calúnias, difamações. Muitos vão trair, assim como houve entre os apóstolos um traidor, um Judas. Durante toda a história da igreja houveram Judas, anticristos, que saíram do meio da igreja. Jesus disse: não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer a espada, a divisão. E quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que perder por minha causa, irá reencontrá-la. A nossa vida de cristão é a vida de Cristo. É dar a vida. É se imolar pela salvação dos irmãos. Sermos almas vítimas como Cristo, o bom pastor, aquele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A nossa missão, então, enquanto salvai almas, é rezar pelas almas do purgatório, sim. É evangelizarmos, é guardarmos a santa doutrina, mantermos a unidade da fé, mas é também serviço e sacrifício. E esse sacrifício também se dá na penitência, no jejum, na vivência da caridade fraterna, e mantermos sempre a humildade, a obediência, assim como o bom pastor, o cordeiro foi obediente até a morte. A nossa missão, salvar almas, é aquele que é manso e humilde de coração, aquele que é obediente. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em todas as ocasiões, nos momentos em que o mundo fala uma coisa, nós dizemos: Pai, a tua vontade seja feita, assim como nós rezamos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nem sempre é difícil fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vem acompanhado de muito sacrifício. E Jesus vai dizer assim que sereis odiados por todos por minha causa, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ide, pois eu os envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudente, como as serpentes, e simples como as pombas. Ide, como filhos bem-aventurados da Virgem Maria, aqueles que dão a vida por Deus e pelos irmãos, pela Santa Igreja. Não há maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Nós somos amigos uns dos outros, somos membros de um mesmo movimento. Participamos desse movimento que é uma seta que aponta para o céu e para a Igreja. E a unidade é o vínculo da perfeição entre nós, cristãos. Por isso, muitas vezes, teremos que fazer renúncias, renunciar a muitas coisas, muitos pensamentos, muitas críticas, para vivermos esse dom da unidade. Esse dom que Deus traz através do Espírito Santo. Aquele que traz a divisão é o diabo. O próprio nome diabo significa divisão. E quem não tem o pensamento de Cristo acaba se afastando, se dividindo, criando confusão. E a nossa missão é sermos servos. Servo é aquele que obedece. Assim como os anjos estão ansiosos no céu, esperando que Deus olhe para cada um deles e mande fazer alguma coisa, um trabalho em nosso favor. Assim nós, aqui nessa terra, esperamos ansiosos que Deus nos dê uma tarefa, uma missão. E o cumprimos com perfeição e prontidão, não questionando de onde vem a ordem, nem o que é para fazer, mas sendo obedientes, com alegria, de tal forma como os anjos são no céu, prestativos para receber o mandato e executar a missão. Assim também nós, salvai-almas, mantemos os olhos fixos em Deus, sem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda. Mesmo diante do mundo que se aproxima cada vez mais em confusão, em discórdia, que a fé seja conservada. Como Jesus disse,
Será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra quando voltar? Ou cada um vai criar sua própria fé, sua própria igreja, seu próprio Deus, segundo a sua imagem e semelhança? Nós temos uma fé de 2000 anos, nós temos nossos pastores, nós temos a Bíblia, nós temos o magistério, nós temos uma base sólida da fé, mas é preciso perseverar na vivência da oração, dos sacramentos e da unidade. A unidade é o vínculo da perfeição. E não nos deixemos enganar pelo diabo, que está sempre ao redor, tentando fazer-nos cair em alguma cilada e alguma mentira. Às vezes usando de muitos argumentos verdadeiros, mas que são usados de forma incorretas. Por isso, é preciso ter a vigilância e que tenhamos sempre diante dos olhos o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a caridade. A caridade é o vínculo da perfeição e só ela permanecerá. Tudo passará, mas aquele que for fiel até o fim será salvo e vai conservar a caridade, que é o próprio Deus. Que Deus abençoe a nossa escada do céu. Um abraço a todos do Movimento Salvai Almas e que perseveremos sempre na graça de Deus e na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima, com seu esposo São José, salvem.